Glória a Deus, a paz do Senhor. Bom dia a meus irmãos, bom dia minhas irmãs. Estamos aqui para dar continuidade. Nós estamos aqui no livro de Salmos, né? E o pastor Tiago aqui, quem vos fala é o presbítero Hélio, junto com o pastor Tiago Chagas, né? Estamos aqui no propósito de meditar nos Salmos, né? Estamos no propósito de meditar nos Salmos, ler os Salmos, né? Deus tocar nos nossos corações, explanar alguma coisa, falar algo da paz do Senhor. Estamos no propósito de Salmos do 1 até o 150, né? Podemos nos prolongar aí, tem Salmos que é grande, então estamos dividindo em duas partes, até mesmo em três, mas não vamos deixar de levar o alimento para vocês, né? Vamos estar aqui lendo os Salmos hoje, é o Salmos 20. Salmos 20, a oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi, a oração de Davi, irmão, no meio da guerra, né? Nos está lendo. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Lembra-te de todas as tuas ofertas. Aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Nós nos alegramos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, avoraremos perdões, satisfações, ó Senhor, todas as tuas petições. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, nós, Rei, quando clamamos. Aleluia. Aqui os Salmos de Davi, irmão. Davi está no meio daquela guerra, Davi está no meio daquela batalha. Ele está clamando ao Senhor, que o Senhor venha pelejar, que o Senhor venha guerrear, né? Que o Senhor venha salvar ele. Ele fala aqui no versículo 2, envia-te socorro desde o santuário, né? E tu sustenta desde Sião. Ele está falando aqui, envia, Senhor, socorro, Senhor. Envia reforço, envia pessoas guerreiras para guerrear essa batalha, envia dos anjos, Senhor, para me ajudar nessa guerra, nessa peleja, Senhor. Envia, Senhor. Está dizendo, está explicando ao Senhor, né? E versículo 6 ele fala aqui, ó, versículo 5, nós se alegramos pela tua salvação. Aqui o Senhor já está livrando, né? O Senhor já mandou o socorro. Em nome do nosso Deus, avoraremos perdões, satisfações, e o Senhor em todas as suas petições. Versículo 6, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirás desde o seu santo céu, com a sua força salvadora da sua destra. Então, o Senhor já ouviu a oração de Davi. Quando ele clamou, pediu socorro, porque o Senhor vinha guerrear, vinha ajudar ele na batalha, o Senhor já ouviu e mandou uns anjos guerrear lá para Davi. Aí no versículo 7 ele ia falar assim, ó, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Né? Ele falou assim, ó, eu posso ter meu carro, minha carruagem, posso ter meus cavalos, minhas lanças, minhas espadas, mas eu estou confiando no Senhor, que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai guerrear. Não tem pessoas, irmão, que colocam confiança no homem. Tem pessoas que colocam confiança na mulher, confiança no seu dinheiro, confiança na sua mansão, no seu apartamento que você tem, seu bem material, né? No seu carro, que é potente. Ele fala que uns confiam em carro, outros em cavalos. Porém, eu faço menção do nome do Senhor. Davi, irmão, vocês vão ver Davi, quando Davi começa o seu renasce, seu ministério, né? Tem certas circunstâncias que Davi vai levar pão para os seus irmãos, que o pai dele vai ordenar, ele vai lá levar pão para os seus irmãos. Só que ele vê um circunciso, Golias, afrontando aquele exército, né? De dia e de noite. Traga homens aqui para pelejar comigo, traga homens para pelejar comigo aqui. A Bíblia vai dizer que ele fica ali 40 dias e 40 noites, atormentando aquele exército de Israel, né? Querendo homens para pelejar, homens para guerrear. E Davi viu aquela afronta, né? Porque não está afrontando o exército de Israel, não. É uma afronta ao Deus vivo, irmão. Ele está afrontando o povo de Israel, sim.
mas também está afrontando o nome do Senhor. Davi falou assim, quem é esse circunciso aí? É? Que o nosso inimigo tem que falar assim, quem é esse Zé Ninguém? Quem é esse circunciso aí? O nosso inimigo, irmão, não é nada. Não é nada, nós temos que confiar no Senhor, que o Senhor ele é grande, o Senhor é tudo nas nossas vidas. Nada acontece na nossa vida, irmão, se o Senhor não permitir. Né? Nós temos que jogar esse adversário por terra. Né? O gigante ali, para aquele povo de Israel, parece ser grande. Né? Mas para Davi era pequeno. Porque Davi sabia quem o grande ali era ele. Era o Jeová Rafá, Jeová Jireh, era o Deus Todo-Poderoso. Ele falou, quem é esse circunciso aí? Que afronta o Deus de Israel. Quem é esse circunciso aí? Né? Então qual é esse levante, irmão? Quem é esse gigante tem se levantar contra a tua vida? Qual é esse gigante que está fazendo você parar, você desistir? Qual é a circunstância que está fazendo você parar? Qual gigante tem te atormentado? Hã? A hora que o Davi orou assim, ó, para que o Senhor venha pelejar nas guerras dele, nas batalhas dele. Davi, irmão, aqui, quando ele vai lá e peleja quando tem aquele gigante, ele vai lá, peleja contra o gigante e ganha, e vence, né? Para não ficar dúvida, ele falou assim, eu vou aí, né? Ele falou, tu vem a mim, com pau e escudo, né? Aí ele falou assim, porém eu vou entre ti, né? Em nome do Deus do Altíssimo, né? Hoje o Senhor me dará você nas minhas mãos, né? E para não ficar dúvida, Davi vai lá, mata o gigante, derruba o gigante, né? Para não atormentar de novo, ele arranca a cabeça. Quer dizer, eliminei. Nunca mais vai afrontar meu Deus, nunca mais vai me perturbar. Então Davi já foi, já eliminou. Já derrubou o gigante, já eliminou. Já era, cortou cabeça, acabou. Esse gigante que eu atormentava não vai atormentar mais. Então esse gigante, irmão, que se levantou contra a tua vida para te atormentar, nunca mais vai te atormentar. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Todo gigante que se levantar contra a tua vida, ele vai cair, ele vai tombar. Ele vai tombar, assim como o Davi fez, o gigante tombar, né? Como esse aqui, Davi ungido ali, irmão, derrubou o gigante, sabia que Deus era com ele. Então ele falou, então a confiança dele ali foi no Senhor quando ele derrubou aquele gigante. Então aqui ele fala no versículo 7, ó, uns confiam em carro e outros em cavalo, porém eu vou, né? Porém nós confiamos no nome do Senhor. Então Davi já sabia em quem ele confiava. Davi já sabia que ele podia estar de frente com a batalha, assim com os seus exércitos, assim com os seus homens de confiança, sim. Mas se não fosse os exércitos dele, os homens de confiança nele, se não tivesse o Senhor na frente, na guerra, na batalha, irmão, ele não vencia. Né? Aí a palavra vai dizer em Salmos ali, né? Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, ora, diga Israel, né? Os nossos inimigos já não nos teriam engolindo vivos. Nós vamos chegar nessa passagem ainda. Tem bastante salmo para nós estar meditando, para nós estar lendo, para nós estar explanando, né? Mastigando mais na palavra do Senhor, tem bastante salmos. Então Davi tinha confiança, irmão, que o Senhor ia livrar da guerra. O verso aqui, ó, 20, mas diz assim, a oração pelo rei na guerra, ó, na guerra. Então ele estava na guerra, estava louvando o Senhor, estava pedindo socorro ao Senhor, o Senhor entrar na peleja. No versículo 21, o outro 21 agora, que depois o pastor Tiago vai colocar, vai dizer, Davi louva a Deus pela vitória. Então aqui ele já está orando pela guerra, pela batalha no Salmos 20. No Salmos 21, ele vai agradecer ao Senhor. Então, como você receber a bênção, a vitória, irmão, agradeça ao Senhor. Quando você fazer um curso de graça, agradeça ao Senhor. Quando você fazer uma campanha, né, e terminar, faça um agradecimento ao Senhor. Davi aqui ele vai agradecer no 21, vai agradecer ao Senhor pelas guerras, pelas lutas, pelas batalhas que o Senhor livrou ele. Ele vai agradecer ao Senhor. No versículo no Salmos 21 em diante. O pastor, amigo pastor Tiago vai falar também. Creio que Deus vai usar a vida dele poderosamente para falar sobre esses salmos. Nós estamos aqui, irmão, orando, trazendo a palavra, um alimento espiritual para mim, para a tua alma, para a nossa casa, nossa família. Então o Senhor fala nessa noite aqui, nessa manhã de hoje para você, irmão, para nós confiar somente nele. Né? A Bíblia vai dizer assim, maldito o homem que confia no homem. Né? Maldito o homem que confia no homem. Então ele fala aqui no versículo 7, ó, uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Né? Um se encurva e cai, mas nós levantamos de pé. Vendo? Os que se curvam, irmão, para outros Deus, cai, tomba. Né? Mas o que se curva para o Senhor, se levanta e fica de pé. Vendo? Davi se curvou para o Senhor livrar ele. E ele falou, ó, nós se levantamos e estamos de pé. Vendo que forte? O versículo 9 aqui vai dizer, salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Então, quando você clama, irmão, o Senhor responde. A
O Senhor vai dizer em Jeremias 33:3, clame a mim, e eu te responderei. Anunciarei coisas boas e firmes que não sabes. Então, o que o Senhor tem para você, irmão, para mim, são coisas boas, coisas firmes. O que é firme? Que não vai sumir. A bênção vem, sumiu não, firme vai ficar, vai permanecer, irmão. A bênção é tua, a vitória é tua, o marido é teu, a esposa é tua, teus filhos é teu, a casa é tua. Ninguém vai tomar, ninguém vai roubar. Aí você vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar, destruir, mas o que é teu, ninguém toma, irmão. Tu não pode ter milagre, não pode a tua resposta. Tu não pediu resposta de oração, o Senhor está te respondendo essa manhã. O Senhor está falando, né? O Senhor está falando a confiança nele, nós temos que confiar no Senhor, que livra, que salva, né? Então você fala, a confiança é nele. O rei Davi, ele orou na guerra. Então, se você estiver passando por guerra, irmão, luta, tempestade, ore o Senhor, louve o Senhor, adora o Senhor, faz para ele que ele depois fala para você, irmão. Essa missão que Davi fez, no meio da guerra ele orou o Senhor. No Salmo 21, ele vai louvar o Senhor, porque venceu a guerra, venceu a batalha, né? Mas não foi sozinho, não. Foi com o nome do Senhor, o Senhor foi na frente na guerra, né, dele. Aqui nós terminamos esses salmos, irmão, né? Vamos orar ao Senhor, Deus venha falar mais no seu coração nessa passagem, né? Vamos orar pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, né? Aleluia, feche sua cabeça, feche seus olhos, vamos clamar ao Pai. Aleluias, soberano Deus, eterno Pai. Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor. Deus todo-poderoso, meu Pai. Nesse salmista aqui, Senhor Davi falou, meu Pai, que uns confiam em carros, Senhor, e outros em cavalo. Porém, nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa confiança venha ser só em Ti, Pai. Não venha ser em Deus de madeira, Deus de pau, Senhor, outros deuses estranhos, Senhor. Não, Senhor. Nossa confiança venha ser em Ti. Tu disse que um confia em carro, outro em cavalo, Senhor. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, teu nome tem que ser glorificado, Senhor. Teu nome tem que ser exaltado, Senhor. Glorifica, Senhor, o teu nome através das nossas vidas, Senhor. Através da vida da minha irmã, do meu irmão, que o Senhor vai estar escutando essa oração, esse clamor, meu Pai. Glorifica o teu nome, meu Pai. Salva, Senhor. Cura, liberte, Senhor, entrando lá, na família, Jesus amado santo, restaura tudo aquilo que foi perdido, Senhor, dá em dobro, multiplica, Senhor, restaura o casamento, restaura a casa, o lar, abençoa a família, Jesus, esposo, a esposa, meu Pai, os netos, os filhos, a casa, o lar, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar, Senhor, meu Pai, uma peleja na guerra ali, Senhor, você vem guerrear e vem pelejar, nossa confiança vem estar no Senhor, Pai, que eu sei que agora que o salmista fala, que o Senhor livra, Pai, e guarda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Então nos livra, nos guarda da manhã abençoada, a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmão. Até a próxima, até mais ver. Shalom, Adonai.